na nossa programação de mente coletiva está um conjunto de crenças que às vezes estão mais ativas do que aquilo que nós temos consciência e muito mais do que aquilo que desejamos. E uma dessas crenças é, pronto, uma pessoa à medida que vai envelhecendo, é evidente que isto vai deteriorando. Isto. Às vezes, há determinado tipo de sintomatologias e de patologias que começam a partir de determinada idade e nós habituamos a achar que elas são intrínsecas à idade. E não são. São, no entanto, intrínsecas a uma coisa que tem a ver com o tempo. São intrínsecas ao tempo em que nós vivemos de acordo com determinados padrões que nos são negativos e limitadores. E este corpo, que tem um conjunto de células que são inteligentes, estão sempre a trabalhar para o nosso estado saudável, a fazer o seu melhor, claro. Se nós passamos 50 anos, vamos supor, com um complexo de vítima, ou 40 ou 30, isso danifica o corpo. O que faz com que em fases mais avançadas da idade comece a aparecer um conjunto de patologias é mais o tipo de desgaste a que nós sujeitamos o corpo por X tempo ao viver de acordo com determinadas crenças, padrões, bloqueios que nos são limitadores e que, portanto, foram fazendo moça. Mas, no entanto, a grande maravilha é que, a partir do momento em que nós realmente mudamos, e mudamos de um nível físico, operacional à ação, sim? A partir do momento em que fazemos isso, não sei se vocês têm experiência, provavelmente têm, todo o nosso corpo responde com mais vitalidade, com mais energia, com mais capacidade de regeneração, de reposição da harmonia. Isto não quer dizer que a pessoa não tenha uma patologia qualquer que realmente, ok, foi a medicina que vai resolver, porque pede uma operação, ou é uma coisa que está francamente danificada, ou é um osso que tem que ser substituído, ou um dente, ou um órgão, ou whatever. Agora, sem chegar a esse extremo, eu sugiro francamente que é bom separar a ideia de idade com a ideia de doença. Há aqui pessoas, e recentemente, em que o corpo dela estava a começar a ficar assim bastante proto-estruturado por causa de razões destas. Depois a pessoa mudou e o corpo também. Portanto, vale a pena levar isto a sério no sentido de, com calma, sem ser só, mas eu não tenho essas coisas à superfície. Convido seriamente a termos um olhar humilde, no sentido de, atrás disso está um conjunto de crenças. Claro que nós podemos preferir esteticamente mais uma imagem ou outra ao espelho, claro, não tem nada a ver. Agora, habitualmente nós confrontamos-nos com crenças. Estão lá escondidas, principalmente as mulheres. Não é nada fácil erradicar completamente isso de nós. E quanto mais eram bonitas e carismáticas, achadas pelos outros, pior. E quanto mais na família há doenças hereditárias, ditas hereditárias, pior. Estou a ficar esquecida como é a minha mãe, estou a deixar de ver como o meu pai, estou a não sei o que da anca da minha avó. Não é verdade. Mas às vezes nós temos uma relação com a passagem do tempo que não é exatamente pacífica. E começamos a não sei o que, olho ao espelho e não me reconheço e tarará o meu corpo, já não é o que era e já não visto aquele número e agora visto o outro e já me sinto pesada ou o que for e é natural que isto faz parte, mas todos nós temos isso lá dentro, aqui, neste cérebro, e isso implica muita atenção. Quando estamos em fase de maior sensibilidade a esse tema, implica muita atenção para nos estarmos a reprogramar constantemente. Bem, eu tenho 62 anos, vou fazer 63, portanto, sei um bocadinho do que estou a falar empiricamente e não só teoricamente. E isso pede atenção e autorreprogramação atualizada. E claro que este fato de astronauta, este nosso querido corpo biológico, tem um tempo e nós vamos vivendo com ele, muitas vezes não de um modo consciente, e o modo consciente não quer dizer comer bem, saudável, não sei o quê, obrigatoriamente. Quer dizer de um modo não consciente, pronto, vasto. E a verdade é que ele começa a pedir mais atenção
à medida que nós vamos evoluindo, porque se queremos evoluir neste esporte, queremos que todos os nossos corpos estejam num melhor estado para poderem receber a subida vibracional sem começarem a estrelhar. Tenho aqui uma mensagem escrita. A Judite escreve: é libertador sentir que a idade não nos define. Mas aviso já, essa é daquelas que, pelo menos na minha experiência, não é pera doce, na medida em que é uma formatação profunda e para as raparigas, por maioria de razão, e para as raparigas que eram consideradas bonitas em termos formais e que são sempre bonitas, mas para essas o choque ainda é maior de processar. Não porque fiquem feias, porque não é o caso, às vezes ficam até mais bonitas do que aquilo que eram, mas porque cá dentro o medo de desfiarem, o medo de não serem capazes, o medo de não ter a mesma energia, o medo da percepção dos outros e tararará. Mas isto é tão estúpido que está tão enraizado. O que eu quero dizer é que, por muito trabalho que haja, estando em lugares muito simpáticos para ser discreta e humilde, a verdade é que tu vais experimentar uma porcaria de umas calças e aquilo, se não aperta o botão, dispara a programação. E dispara a programação com isso, dispara a programação se tu vais a descer umas escadas e dás um jeito na perna e o joelho fica a doer e depois dói 44 dias, dispara automaticamente. Isto é aquela coisa de não sei o que da osteoporose. Será? Não será. Mas é uma coisa que vem. Portanto, pede atenção. O ego não acha piada. Diz, não é nada, eu já não liguei a essas coisas, eu já transcendi a idade. Sim, muito. Mas às vezes não. E às vezes não é expresso desta maneira tão descarada como eu estou a falar. É o contrário. É removido. Fica para dentro. E a pessoa deixa de prestar atenção a si própria, deixa de prestar atenção ao seu corpo, diz que não se importa, não faz mal, eu não me identifico com o corpo, eu sou uma alma. E ainda que seja verdade, tu és uma alma, a verdade é que a relação aqui com a fisicalidade e com a encarnação é tricky, às vezes é... Pede atenção, pronto, pede atenção.